Oi, olha eu aqui para mais uma videoaula de história. Vamos abrir o nosso livro de história na página 281 para correção. Não esqueçam daquele lembrete. Vocês vão pegar um marca-texto e vocês vão marcar tudo o que vocês acharem de mais importante no conteúdo que iremos trabalhar hoje, tá bom, meus amores? Página 281 para correção, vocês teriam que fazer o exercício 4. Considerando a história da cidadania, assinale V para verdadeiro e F para falso. A cidadania inaugurada pela Revolução Francesa foi uma cópia melhorada da cidadania grega e da cidadania romana? Falso. A cidadania no Brasil está fundamentada nos mesmos princípios da cidadania da Revolução Francesa? Verdadeiro. A história da cidadania é um declínio. As cidadanias mais antigas são melhores, enquanto as mais recentes, piores. Falso. A cidadania da Revolução Francesa não pode ser entendida como mera continuidade das cidadanias grega e romana. Verdadeiro. Número 5, considerando as cidadanias grega e romana e a cidadania inaugurada pela Revolução Francesa, associe as colunas. Como é que ficou? O que faz parte da cidadania grega e romana e o que faz parte da cidadania inaugurada pela Revolução Francesa? A ordem ficou assim: 1, 2, 2, 2, 1, 1. Aqui termina a correção. Agora, na página 282, começa o quê? Começa a nossa videoaula de lançamentos da 18ª semana. E fala assim, a conquista de direitos sociais. Vamos lá. 3 questões, 3 perguntas para vocês refletirem. Você conhece outros exemplos de direitos sociais? Porque aqui em cima nós já vemos 4 direitos. 3 direitos, na realidade. Direito ao trabalho, direito ao estudo, direito ao descanso e ao lazer, né? Porque o outro é só a frase direitos sociais. Os direitos sociais sempre existiram ou foram criados em algum momento? Como se originam os direitos? Alguém os cria? Vamos lá para a nossa leitura. Acompanhe aí e vá marcando as partes que você achar mais importantes. Com a Revolução Francesa, a cidadania ficou dividida entre 3 direitos fundamentais: o político, o civil e o social. Como maneira de garantir os direitos sociais, a assistência aos desfavorecidos foi ampliada, já que era um direito do cidadão e por isso um dever do Estado. Então, antes, se só tinham algumas pessoas que tinham direitos, esses direitos foram ampliados também para aquelas pessoas menos favorecidas. Por quê? Porque todos somos pessoas. Então, todas as pessoas, independente da classe social, eles têm os mesmos direitos. O contexto no qual essa assistência passou a existir foi bastante específico. No final do século XVIII, no mesmo momento em que ocorria a Revolução Francesa, iniciou-se na Inglaterra a Revolução Industrial, que fez surgir uma nova camada social, a dos trabalhadores. É claro que já havia trabalhadores no campo e no comércio, mas a Revolução Industrial fez surgir os trabalhadores das fábricas, cada vez em maior quantidade que os anteriores. Naquele vídeo que a tia Vanice colocou na 16ª semana, que fala sobre a Revolução Francesa, isso fica bem claro, não é verdade? Quando começou a ter os trabalhos nas indústrias, foram que os direitos começaram a crescer, foram que começaram a ser divididos para todas as classes sociais. Um dos problemas que esses trabalhadores enfrentavam era o desemprego. Embora fosse um momento de surgimento de muitas empresas, haviam muitas pessoas indo para as cidades do que postos de trabalho, ou seja, tinha mais pessoas do que o quê? Do que chance de trabalho, do que uma vaga. Lembra que nós falamos isso? Até quando a tia Vanise explicou para vocês como que surgiram as comunidades, isso foi falado? Que tinha mais pessoas do que trabalho, tinham mais pessoas do que espaço para morar? À época, entre os séculos 18 e 19, havia 2 propostas de solução para esse problema.
A primeira delas propunha que o Estado remunerasse esses trabalhadores por conta própria, garantindo o seu sustento, ou seja, o Estado iria pagar essas pessoas. Esse tipo de solução foi posto em prática por meio das paróquias católicas, que faziam doações para os mais pobres. A segunda solução sugeria a criação de mais frentes de trabalho, de oficinas ou áreas agrícolas estatais que empregariam mais trabalhadores. Alguns empresários eram contra essa segunda proposta, pois acreditavam que os desempregados passariam a ter muita facilidade para encontrar trabalho e assim se tornariam muito exigentes. Olha que coisa feia. Primeiro, a igreja fazia uma doação para as pessoas que eram desempregadas e achavam que o Estado teria que pagar um salário para essas pessoas. E já tinha outro grupo que dizia que não era assim, teria que ter trabalho para eles, teria que ter um emprego. Mas tinham aqueles que falavam assim, não, se todos estiverem trabalhando, se tiver emprego para todos, eles vão começar a exigir coisas. Claro, eles iam começar a exigir o direito deles. Então, para eles, era mais fácil o quê? Para esse grupo que não queria isso? Que as pessoas ficassem sem emprego, porque aí não poderiam lutar por nada. Do ponto de vista dos trabalhadores, eram necessários mais empregos e melhores condições de vida, condições de trabalho, condições de quê? De sobrevivência. Claro, eles estavam trabalhando, então eles achavam justo isso. Na Inglaterra dessa época, era comum trabalhar 14 horas por dia. Os trabalhos eram perigosos demais e as crianças também trabalhavam. Olha esse absurdo. Para conquistar direitos que impedissem essas situações, os trabalhadores se organizaram e passaram a fazer greves. Aí começaram aquelas greves, quando as pessoas param e falam, opa, não vou trabalhar, até que minha voz seja escutada. Eles estão lutando por alguma coisa. A maioria das vezes, quando tem greve, é porque as pessoas estão lutando por alguma coisa. Porque também não podemos esquecer que tem aquela greve que é só de oba-oba, só querem fazer tumulto, mas com objetivo nenhum. Então, olha aqui, na Inglaterra e na França, desde as primeiras décadas do século XIX, reformadores sociais e os filantropos, olha aqui embaixo, filantropo, pessoa ou organização que presta ajuda financeira a alguém sem esperar contrapartida. Ou seja, quando não tem ajuda do governo, ele faz aquilo, ele faz uma ajuda financeira para a pessoa, ele faz uma doação, mas sem esperar retorno nenhum. Se ocupavam em buscar soluções para as condições dos trabalhadores. Prestigiosos foram os esforços de Henry de Saint-Simon, na França, e de Robert Owen, na Inglaterra, que pensavam na tradição do iluminismo, que o esclarecimento dos industriais poderia levar à solução dos problemas sociais. Então, o que ele fala nisso aqui? Olha, presta atenção. O esclarecimento dos industriais poderia levar à solução dos problemas sociais. Era só esclarecer aqueles donos de indústria. Ele achava que se eles fossem pessoas esclarecidas, os problemas sociais teriam fim. Por quê? Porque eles mesmos iriam ajudar. Na página 284, fala: as ações políticas dos trabalhadores deram certo e foi alcançada a redução da jornada de trabalho. Então, não seriam mais aquelas 14 horas trabalhadas. Inicialmente aplicada na Inglaterra, serviu de inspiração para toda a Europa e depois para o resto do mundo. A proibição do trabalho infantil, marquem isso, hein, gente? A proibição do trabalho infantil foi outra conquista das mobilizações da época e, como a anterior, também se tornaria um modelo para outros países. Ou seja, diminuiu a jornada de trabalho e foi proibido, graças a Deus, o trabalho infantil. E o que aconteceu? Essas duas coisas que mudaram, essas duas grandes transformações que aconteceram, serviu de exemplo também para os outros países. Com o passar do tempo, outros direitos foram acrescentados aos direitos sociais, como o direito à educação e ao transporte público. Esses direitos são garantidos pela maioria dos estados modernos. Devemos ter em mente, contudo, que todos nós, cidadãos, temos o dever de fiscalizar o Estado para que se garanta a execução dos direitos conquistados. Não adianta nós ficarmos de olho, né, gente? Porque eles só fazem realmente o que eles querem, né? Mas isso é assunto para outra hora. Você vai ver aí que está falando, tem um desenho da greve e embaixo tem o desenho de crianças trabalhando.
Olha o perigo essas crianças trabalhando nessas máquinas. A mãozinha deles poderia ir para o lugar errado e eles ficarem sem mão. O pezinho deles, olha, você vê que tem criança descalça, nem a proteção no pé tem. Esse pezinho também poderia escapar, ele cair lá dentro da máquina e se ferir gravemente. Um horror, gente. Página 285. A cidadania no Brasil. 3 coisas que as mulheres não podiam fazer no Brasil, mas agora podem. Você vê aí que tem uma imagem de uma menina com roupa de futebol. Eu falo até que isso aí pode estar até homenageando a Marta, né? A jogadora da nossa seleção. E tem a mulher votando e tem a mulher palestrando. Então ela não podia se candidatar, elas eram proibidas por lei até 1932, elas não podiam votar também, elas eram proibidas por lei até 1932, muito menos jogar bola, né? Porque elas foram proibidas por lei até 1983. Ou seja, a mulher, ela era tida como um ser inferior aos homens. Olha que absurdo. Número 1. Que outras coisas as mulheres fazem hoje e não faziam antigamente? Várias e várias coisas. A Revolução Francesa e o movimento operário europeu do século XIX foram eventos tão importantes que influenciaram até mesmo a história do Brasil. Você vê lá longe, influenciou aqui também. Os brasileiros também precisam se organizar. Os brasileiros também precisaram se organizar para conquistar sua cidadania e muitas vezes se inspiraram nos movimentos europeus, adaptando o que foi feito por lá para os desafios daqui. Um dos desafios próprios do nosso país diz respeito à cidadania das mulheres e dos grupos indígenas, que também não era tido como gente, já aprendemos isso. De acordo com o primeiro Código Civil Brasileiro de 1916, os indígenas deveriam ficar sob tutela de outras pessoas e as mulheres deveriam ser casadas e tinham a maioria de seus direitos submetidos à vontade do marido. Gente, eu não consigo acreditar nisso. E antigamente a mulher não poderia andar nem do lado e nem à frente do marido. Ela tinha sempre que ficar para trás. Para quê? Para mostrar que ela era submissa ao homem. Nenhum dos dois grupos era livre para exercer a cidadania. Nossa, gente, parece mentira. Quem não viveu pessoalmente isso, né? Nós que escutamos as histórias, isso parece que é mentira, mas não é mentira. Página 286. Até o início do século XIX, considerava-se que os grupos indígenas deveriam ser responsabilidade da igreja, ou seja, só ia fazer o que a igreja mandasse. Entre os séculos XIX e XX, o Estado tomou para si a tarefa de cuidar e controlar esses povos. Eles eram considerados frágeis e ignorantes demais para que tomassem decisões sobre o próprio futuro. Ou seja, eles não mandavam na própria vida. Foi somente no ano de 1988, com a nova Constituição, que os índios deixaram de ser tratados dessa forma. Será que foi? Como é a vida dos indígenas hoje em dia? Será que eles têm realmente o livre-arbítrio de fazer o que eles querem? Vamos lá. De acordo com essa Constituição, os indígenas são autônomos, isto é, exercem os mesmos direitos políticos e sociais que qualquer outro cidadão. A cidadania dos indígenas começa pelo reconhecimento de sua existência. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam que esses povos deixaram de ser indígenas porque utilizam celulares e interagem nas redes sociais. Para essas pessoas, um indígena legítimo não poderia usufruir dos recursos produzidos nas grandes cidades e deveria se manter isolado para preservar os mesmos traços culturais de séculos atrás, ou seja, não poderiam evoluir. No entanto, a cultura indígena é viva, como todas as outras. Claro, gente, o índio pode usar um terno, mas ele não vai deixar de ser indígena. Ele vai levar a tradição dele, sim. Mas por que acha que para ser índio tem que viver pelado lá no meio da selva? Por favor, né, gente? Essa cultura, ela é viva. Claro que a cultura indígena é viva como qualquer outra. Ela tem características próprias e mantém certas tradições ao mesmo tempo em que se modifica.
Por isso, os indígenas têm o direito de afirmarem sua identidade e exercerem sua cidadania. Lógico, claro e mais do que merecido. Além dos indígenas, as mulheres também tiveram dificuldades para exercer a cidadania no Brasil. Atualmente, de acordo com a lei, a mulher não é mais considerada relativamente incapaz. Claro que não. Podendo exercer sua cidadania de forma autônoma e independente. Contudo, ainda hoje... Ai, gente, não aguento. Contudo, ainda hoje, não há igualdade completa entre homens e mulheres, principalmente no mercado de trabalho e na política. Por quê? Porque falam que nós, mulheres, não somos capazes, não estamos em pé de igualdade com os homens. Olha que absurdo, gente! Na política, as mulheres ainda têm um número muito baixo, representando apenas 15% do Congresso Nacional. No mercado de trabalho, segundo a pesquisa feita em 2018 pelo Cato, elas são minoria nos cargos de gestão e recebem em média salários 50% mais baixos do que dos homens, considerando todos os cargos e níveis de escolaridade. Já para o IBGE, em pesquisa divulgada em 2019, elas ganham em média 20% a menos que os homens. Absurdo total. Assim, mesmo desempenhando a mesma função, fazendo a mesma coisa, gente, com o mesmo nível de escolaridade, às vezes com um nível de escolaridade até maior que o homem, essas mulheres ganham menos. Essas situações vêm melhorando com o passar do tempo, mas ainda se encontra longe do ideal. Aqui nós estamos vendo uma gravura do Congresso Nacional, que aqui eles estão debatendo sobre a demarcação das terras indígenas. Também a história para uma live inteira ou uma videoaula inteira para falar sobre esse problema das terras indígenas. Na página 287 tem o super desafio. Em 1941, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, foi publicada no Brasil uma lei que visava incentivar e regulamentar a prática de esportes no Brasil. No entanto, o incentivo que o texto apresentava não era para todas as pessoas. O artigo 54 dessa lei dizia: às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para esse efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. A lei vigorou até 1983. Essa lei dizia que a mulher não poderia participar. Mas as mulheres não esperavam essa data chegar. Não esperaram, essa data chegar e passaram a praticar diversos esportes. Gente, a lei vigorou até 1983. Mas essas mulheres, nós mulheres, desculpem os meninos, somos tão danadas que elas começaram a praticar esporte mesmo quando era proibido. E hoje elas estão presentes em todas as modalidades esportivas. Em grupo, mas que não será em grupo, né, gente? Faça uma pesquisa sobre a história da prática feminina de algum esporte no Brasil. Você vai escolher o esporte que você quiser, tá bom? E você vai fazer uma pesquisa sobre ele. Preste atenção na escolha, pois não pode haver mais de um grupo falando sobre o mesmo esporte. Não, essa parte aqui nós vamos fazer vamos abrir um parêntese e pode ter mais de um esporte, tá? Poderemos ter 2 esportes sim, por quê? Devido ao momento que estamos passando, iremos fazer na nossa casa, então cada um vai escolher o seu. Aqui no número 2 você vai marcar, quais são as respostas certas. 288 fala sobre o voto e a cidadania. Aqui tem um diálogo. Pessoal, vocês já decidiram em quem vão votar para representante da turma? Eu vou votar em você, Theo. É mesmo? Legal. Você leu minhas propostas para o intervalo das aulas e para os passeios? Não li nada. Vou votar em você porque você gosta de educação física. Mas é assim que nós escolhemos um líder? Vamos ler. Você já participou de alguma eleição para representante de turma em sua escola? Não, né? Quem já foi meu aluno ano passado, nós não fizemos isso. Perdemos uma grande oportunidade. 2. Para votar em um candidato a representante de turma, o que é mais importante? Ser seu amigo, gostar das mesmas coisas, fazer boas propostas ou ser bonito? Pense nisso. Página 289. Você já viu
No capítulo 5, nós vimos que ser cidadão vai muito além de votar quando há uma eleição, lógico. No entanto, o voto é uma parte fundamental do exercício da cidadania e devemos sempre refletir sobre eles, lógico. O exercício da cidadania compreende outras formas de participação política, além do voto, como as manifestações públicas, postagens nas redes sociais e os debates sobre o assunto. Além da participação política, a cidadania também abrange os direitos civis, como liberdade de expressão, locomoção, propriedade e cumprimento dos direitos sociais para os trabalhadores, empregados ou não. Exercer a cidadania não é somente votar, mas o voto consiste em um dos instrumentos mais importantes do exercício dos direitos políticos. Por quê? Porque através do voto você vai ter um representante de você, pelo menos deveria ser assim. Então, se você tem uma pessoa lá para lutar por você, claro que você vai ter direito a exercer todos os seus direitos enquanto cidadão. Mas será que isso acontece? Aqui nós temos que diz que o voto ocorre durante as eleições e obedece a uma rotina. No Brasil, por exemplo, a rotina eleitoral está baseada em alguns princípios fundamentais que são: valor do voto. Cada eleitor tem direito a um voto. E o voto de todos os eleitores tem o mesmo valor. O meu voto, o seu voto, o voto de A, de B e de C tem o mesmo valor. Maioria dos votos. O resultado das eleições é definido pela maioria dos votos. Apesar de esse princípio assumir diferentes versões, ainda assim ele define o candidato eleito. Às vezes tem falcatrua, às vezes tem pessoas que vão lá conseguem ainda assim, com aquela urna eletrônica, burlar isso, não é verdade? E calendário eleitoral. As eleições obedecem a um calendário previamente definido. Esse calendário define o período no qual os candidatos tornam públicas suas propostas. É quando eles vão para a rua, vão para as mídias, falar o que eles têm de proposta de governo. Depois não colocam quase nenhuma em prática, mas eles vão, tem todo aquele discurso bonito, dizendo: se eu for eleito, eu farei isso pela minha cidade, eu farei tudo isso pelos meus eleitores. Papo eles têm. Somente em casos excepcionais esse calendário não é cumprido. E aqui, para finalizar, fala assim: assim como a cidadania, o voto é objeto de aprendizagem constante, ou seja, você vai votando, aí você vê que aquela pessoa realmente não cumpriu nada daquilo que falou, então você cada vez vai aprendendo mais. Na história do Brasil foram necessários esforços contínuos para estabelecer a rotina eleitoral e a importância do voto. Lembra que eu contei que antigamente os senhores levavam seus empregados, que chama-se voto do cabresto, porque parece mesmo que a pessoa era aquele animal que bota aquele cabresto, que só vai aonde o dono quer, e quando chegava lá, a pessoa tinha que votar na pessoa que não era quem ele queria votar, não era o candidato dele, mas era o candidato do patrão, dos grandes coronéis. Então, ele só ia lá fazer o quê? Reproduzir o que os senhores falavam. Você vai votar na Vanise. Eles tinham que ir lá e votar na Vanise. Mesmo que eles achassem que a Vanise não fosse fazer nada, eles eram obrigados. Vamos para a página 290, que termina, esse texto falando: no calor das disputas eleitorais, é comum que eleitores de orientações políticas diferentes troquem acusações sobre a capacidade do outro de votar. É aquele lenga-lenga que fica: se eu votei em uma pessoa, eu não posso escutar o meu amigo falar do candidato dele. Por quê? Porque tem pessoas que acham que só o candidato dele tem valor, só pode falar no candidato dele 24 horas por dia. É onde começam as confusões. Muitas vezes os eleitores acusam seus adversários, dizendo que estes não sabem votar ou que receberam algo em troca do voto. No entanto, a maioria das pessoas vota porque tem afinidade com a proposta política de seu candidato. Assim, é preciso entender que sempre haverá discordâncias e derrotas, e que essas coisas são normais na disputa.
O importante é que os eleitores conheçam bem as propostas de cada candidato para que possam escolher aquela que melhor lhes representa. E assim, fazer um debate respeitoso e de qualidade. E não aquilo que nós observamos na televisão, né? Quando vão os candidatos, eles não falam da proposta deles, não. Eles querem só derrotar o que o outro quer falar. Então ninguém fala nada, um só acusa o outro e nós ficamos como? Até sem saber direito o que aquele candidato vai fazer. E aqui nós terminamos a nossa videoaula de História da 18ª semana. Façam com bastante atenção, passe o marca-texto em tudo que você achar importante e olha, meu beijo para vocês, até a nossa próxima videoaula. Sejam felizes e fiquem com Deus. Tchau, meus amores! Por que é importante votar? Toda a importância de votar, de escolher nossas representações. Boa resposta. Mas nem todo mundo entende esse prestígio. Aliás, votar não é favor. Votar é um direito e um dever, né, do eleitor. Eu acho muito mais importante ele exercer o direito, exercer a cidadania, ele participar do processo democrático, participar do processo eleitoral, tentar colaborar, né, com a democracia, com o país, do que propriamente o dever. O mais importante que isso, na minha opinião, é ele exercer o direito dele, exercer a cidadania dele. Você percebeu quais são as palavras em jogo? Cidadania, direito, democracia. Juntando tudo isso, chegamos à soma da liberdade. Lá em 1532, pouco depois que Cabral descobriu o Brasil, já se falava em eleição. Mas o que imperava era a escolha indireta dos representantes da até então capitania de São Vicente, em São Paulo. Éramos uma colônia portuguesa, com fraudes eleitorais, compras explícitas de votos. O título de eleitor só foi existir lá em 1881. E mesmo depois da proclamação da República, em 1889, mulheres e analfabetos, por exemplo, eram impedidos de votar. Chegamos a 1988 respirando aliviados. Era o retorno das eleições diretas, voto com direito de todos. Mas que luta chegar, hein, até 2018, justamente por esse suor, que hoje temos que dar valor à pergunta: por que é importante votar? A essência do regime democrático é o voto do cidadão. A transferência de poder que ocorre do cidadão para o seu representante, ele é renovada a cada eleição. Então, votar conscientemente em cada eleição, escolher com conhecimento, não é, com informação, o seu representante eleito, é uma atribuição muito importante de todos os cidadãos num regime democrático. Agora você sabe por que sua decisão na urna tem peso de ouro. Vamos explicar como ela pode ser consciente também. Não basta apertar o confirma, não, tem que pensar. Acompanhar os debates, por exemplo, que ocorrem, obter informação sobre os candidatos através, não é, dos seus comunicados oficiais, através de redes sociais e, obviamente, conversar, não é, com os demais cidadãos sobre o processo eleitoral e sobre os candidatos. Então, quanto mais informação uma pessoa tem na hora do voto, melhor esse voto, mais consciente é esse voto. A qualidade do nome que você escolhe para o poder pode gerar isso aqui. De uma decisão errada nasce uma gestão que falha. Uma não, várias. Cidadania não é só votar, é eleger quem mereça a sua confiança.